Você já perdeu o sono por algo que nunca aconteceu? Já criou dezenas de cenários na sua mente, sofreu por todos eles e depois percebeu que nada daquilo era real? Se sim, esse vídeo é para você. Porque existe uma diferença enorme entre resolver os problemas e viver preocupada. E muitas pessoas passam anos da vida acreditando que preocupação é um sinal de responsabilidade, quando na verdade pode ser apenas uma crença que foi aprendida, um hábito mental que rouba a energia, a saúde, paz e qualidade de vida. Existe uma armadilha muito comum. A mente faz você acreditar que, se pensar demais no problema, você vai encontrar uma solução. Mas nem sempre isso é verdade. Muitas vezes você não está resolvendo nada. Você está apenas girando em círculos. Você fica ali pensando: e se eu perder o emprego? 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 E se eu perder o meu emprego? O que eu vou fazer? E se eu perder o emprego? E se meu relacionamento acabar? 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 Como eu vou ficar? O que vai acontecer da minha vida? O que vai ser da minha vida? E se meu relacionamento acabar? E se meu relacionamento acabar? E se meu relacionamento acabar? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E se der errado? E se der errado? E se der errado? E se der errado? Percebe, mulher? Que quase sempre a preocupação está lá, no futuro, e raramente no agora, no presente. A preocupação, ela tenta controlar um futuro que ainda nem existe. Mulher, escuta. Se preocupar demais tem um custo. Gera falta de concentração, cansaço emocional, estresse, crise de ansiedade, medo, insônia, irritabilidade, insatisfação, insegurança. E por aí vai. Como o corpo não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado, quando você fica aí montando cenários catastróficos na mente, o seu corpo não entende que esse cenário é apenas uma imaginação. Ele acredita que é real. Então você sente isso no seu corpo. Tem uma pergunta que mudou muito meu game. A pergunta é: isso realmente merece a minha energia? Se você parar para pensar, muitas vezes, sabe, essas suas preocupações, a maioria delas, a maioria desses pensamentos que você dá atenção, eles não merecem a sua energia. Exemplos. Ah, fulano falou mal de mim, falou mal de você. Merece a sua energia? Aquela pessoa não te respondeu, ou não respondeu a sua mensagem como você gostaria que ela respondesse. Ok, mas merece a sua energia? Ficar controlando todas as suas palavras, as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões, os seus limites, se baseando na opinião que as pessoas têm sobre isso, para que elas não tenham uma ideia errada sobre você maravilhosa. Vou te contar. Se as pessoas quiserem ter uma opinião errada sobre você, elas vão ter. E como você não pode controlar a opinião dos outros, me diz, isso realmente merece a sua energia? Nem tudo que chama a sua atenção merece a sua dedicação emocional. Vou repetir. Nem tudo que chama a sua atenção merece a sua dedicação emocional. Quero te fazer uma pergunta. Se sua energia fosse dinheiro, você estaria gastando ou investindo? Muitas pessoas passam o dia inteiro gastando energia com coisas que não trazem nenhum retorno. Vou te dar exemplos. Elas ficam lá pensando em como elas vão fazer para todo mundo gostar delas. Elas
ficam lembrando dos erros do passado, relembrando mágoas e ressentimentos, aquela situação, aquela pessoa, o que aquela pessoa me fez, isso não é justo, o que aconteceu lá na minha infância, no meu passado, elas ficam ali, gastando a energia delas, tentando controlar pessoas, situações e resultados. Estão apenas gastando energia o dia inteiro. A verdade é que a energia segue o foco e tudo o que você dá atenção, tudo que ocupa a sua mente, ocupa a sua vida. Tudo o que ocupa a sua mente, ocupa a sua vida. Se uma pessoa passar horas pensando em rejeição, ela vai olhar para a realidade dela e vai perceber rejeição em todos os lugares, em todos os acontecimentos. Se uma pessoa passar horas pensando em traição, ela vai começar a interpretar tudo o que acontece na vida dela como uma traição. Se uma pessoa passar horas pensando em tudo que pode dar errado na vida dela, ela começa a viver como se o fracasso já fosse uma realidade. Percebe? Por isso, uma pergunta tão simples pode mudar muita coisa. Isso que está aí, ocupando o seu pensamento, merece realmente a sua energia? Nem tudo que é importante precisa ser carregado o dia inteiro. Nem todas as situações merecem a sua intervenção. Anota na mente, porque isso é muito importante. Às vezes, a coisa mais inteligente que você tem para fazer é simplesmente soltar. Não por desistência, mas por sabedoria. Porque paz também é saber e escolher o que não carregar. Porque se você compreende que ficar ali na ruminação mental negativa não vai te levar a nada, na verdade, vai baixar a sua energia, vai te deixar mais estressada, ansiosa, irritada, frustrada, triste. Então, automaticamente a sua energia vai cair. E se você entende que não precisa carregar tudo isso, você começa a ter força para transformar o que realmente importa. Existe uma coisa curiosa sobre a preocupação. Muitas vezes, ela não é um problema, ela é o sintoma. Uhum. Porque por trás de muitas preocupações existe um medo que não foi resolvido, um medo que não foi encarado. O medo de decepcionar alguém, medo de ser rejeitada, o medo de ser traída, medo de não ser boa o suficiente, medo de perder o controle, medo de ficar vulnerável, medo de parecer fraca, e por aí vai. A mente, ela começa a criar diante disso cenários na sua mente, hipóteses e possibilidades com o objetivo de te proteger. Só que proteção e prisão são coisas completamente diferentes. Identifique o medo e ele vai perder a força. Se você levar luz, sabe, a clareza, ela enfraquece o que antes parecia grandioso dentro de você. Nem toda a preocupação fala sobre o futuro. Algumas falam sobre feridas emocionais que ainda não cicatrizaram. Existe uma crença muito comum de que a paz aparece quando todos os problemas estão resolvidos. Mas a vida já provou para muitas pessoas e para mim também que não é assim que o game da vida funciona. Sempre haverá uma incerteza, algo novo para aprender, uma situação fora do nosso controle. A paz não aparece quando todos os problemas estão resolvidos. A paz nasce quando você para de exigir que todos os problemas estejam resolvidos para que você finalmente possa viver em paz. Se você ficar esperando tudo estar perfeito,
Ficar esperando resolver todos os problemas para que você tenha um momento de tranquilidade, tenha uma vida mais tranquila, você vai passar a vida toda esperando. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é essa. Todos os dias você acorda com uma quantidade de energia específica. A questão é: você vai investir a sua energia construindo uma vida melhor para você? Ou vai ficar alimentando medos e preocupações com coisas que talvez nunca aconteçam? Uma mente em paz toma decisões melhores do que uma mente preocupada. A vida, ela já traz desafios suficientes. Não carregue também aqueles que existem só na sua imaginação. Maravilhosa? Um beijo. Fui.